vocês. Vamos então mais uma aula de matemática aí. Começaremos agora a representação de um conjunto. Na aula anterior aí, nós tivemos falando sobre um pouco sobre a matriz curricular e começamos a introduzir o conteúdo de conjunto, no qual vocês fez uma pesquisa e enviou o formulário para mim. Então, olha só, nesta aula de hoje, temos como objetivo aí, que agora a gente vai chamar de habilidade, compreender e utilizar a simbologia matemática para compreender proposições e enunciados, tá? Então vamos dar continuidade na nossa aula aqui, para dar início falando sobre representação de um conjunto. Como podemos ver aí, há mais de uma forma de representar um conjunto, tá? Vamos nesse exemplo aí. Como vimos esse exemplo A, 1, 3, 5, 7 e 9. Esse exemplo, se eu fosse escrever, eu podia escrever aqui, ó, A é igual a X, tal, que X é um número ímpar, um número ímpar menor que 10. Menor que 10. É isso aí? Ah, professor, como você sabe isso? Olha só. Você tem aqui, ó, vou mudar de cor, ficar mais fácil aqui para nós visualizar. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, 1, 3, 5, 7, 9. Eu sei que esses são números ímpares, né? Então, se é um ímpar, ele é o natural ímpar, né? Como digamos aqui. Então, você pega aí que x tal, que esse símbolo aqui, ó, essa simbologia, esse tracinho aqui, vou colocar ele aqui, ele chama tal que, tá bom? Esse aqui é o tal que. Então, sempre que vocês verem alguma propriedade que tem esse tracinho, ele chama tal que. Então, anota aí já para vocês não esquecer, tá bom? Então, a partir disso aí, tem também conhecido como diagrama de Venn. Ah, como é o diagrama de Venn? Então, olha só, ele coloca mais ou menos aqui assim, né? Ele fala que isso aqui é o conjunto A, que pertence a ele 3, 5, 7, 9. Então, esse diagrama que vocês estão vendo aí que eu acabei de fazer, esse diagrama aqui, né? Esse diagrama aí é conhecido como diagrama de Venn, tá bom? Anote isso aí também para vocês não esquecerem, isso é importante. Seguimos aí então. Vamos fazer alguns exemplos. Escreva o conjunto de expressão pela propriedade. Então vamos fazer um desse aí para a gente ver. Deixa eu aumentar só a espessura do... Aqui, beleza. Escreva os conjuntos expressos pela propriedade. Tá, conjunto de divisores inteiros de 5. Então vamos lá. Então, conjunto divisores. Vou chamar aqui esse conjunto de A. Aí vamos ver quem que é divisor de 5. Você tem aí o 5. Olha a palavra aqui, ó, inteiros. Vamos lembrar, naturais são os números maior ou igual a 0. 0, 1, 2, 3, assim por diante, né? Até o infinito. Quem que são os números inteiros? Que a gente falou na aula anterior aí. Os números inteiros aí. Eu tenho os negativos, né? Vou colocar recentes aqui. Tem menos 3, menos 2, menos 1, 0. E a partir daí, os números naturais, que entra também a partir dos números inteiros, né? Tranquilo isso aí. Então, números inteiros também são os números negativos. Então, quem que são os números divisores de 5? O próprio 5, né? O 1 também é divisor de 5. Como é um número inteiro, o negativo também vai entrar. Então, eu tenho o menos 5, que é divisor de 5. Tenho o menos 1. Tenho um positivo e o próprio 5. Por que eu coloquei o menos 5 e o menos 1? Porque ele falou de novo, vou repetir novamente, porque ele está falando dos números inteiros, beleza? Olha aí, B, o conjunto das consoantes da palavra conhecimento. Quem que é o conjunto aí das consoantes da palavra conhecimento? Eu vou chamar de conjunto B. Consoante, você tem que as vogais, só para lembrar que é vogal, A, E, I, O, U, isso é vogal. Ele está pedindo a consoante.
Então, consoante eu tenho C, né? Eu não preciso repetir o C, tenho N, H, M, N e T. Então, esse aqui para mim é o conjunto da consoantes, beleza? Partindo aí para mais um exemplo, né? Aí, ó, escreva uma propriedade que define cada conjunto a seguir. Então, eu tenho esse conjunto, 6, 12, 18, 24. Analisando isso aqui, o que eu posso notar? Observe bem que, ó, 6, 12, 18, 24. Então, olha que sempre que são múltiplos. São múltiplos de quem? Se você prestar bem atenção, se eu pegar aqui, ó, vou pegar aqui 1, 2, 3, 4 e assim por diante, tá? Se eu pegar 6, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18, 6 vezes 4, 24. Então, eu estou fazendo o quê? Múltiplos de 6. Então, A é o conjunto múltiplos de 6, né? Esses são múltiplos de 6. E o B? O que tem o conjunto B aí? Segunda, terça, quarta, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. O que é esse conjunto aí? Do dias das semanas. Então, pessoal, o que é importante ressaltar aqui? Vocês lembram que eu falei com vocês na aula anterior, do vídeo anterior também, para vocês pesquisar o que é conjunto. Então, quando eu falo de conjunto, não estou falando só de conjuntos numéricos. Tem vários tipos de conjuntos, igual vocês pesquisaram e responderam para mim naquele formulário da aula anterior. O que é importante vocês ressaltar aí por enquanto nessa aula são a simbologia matemática. Eu vou voltar aqui, vou dar uma voltadinha aqui no exemplo 1 aqui. Por exemplo aqui, nesse exemplo A aqui, né, que a gente fez aqui agora. Vou dar só apagar que eu escrevi aqui, para a gente recordar um pouquinho desta aula aqui do início dela, da simbologia que a gente usou aí, né? Digamos aí dos símbolos matemáticos, igual eu falei também na aula anterior. Que símbolo que eu utilizei aqui? Utilizei o tal que? Um que eu quero que vocês também, se eu falar aqui, ó, 1, esse é maiúsculo, A. O que significa esse E aqui? Esse E significa que pertence, tá? Ou seja, 1 pertence a A, tá? Se eu colocar aqui, ó, 2 já pertence ao conjunto A? Não. Então, 2 não pertence a A. Viu que eu cortei apenas o Ezinho? Então, esse Ezinho cortado é o mesmo que eu escrevesse, não pertence, tá? Então, pessoal, anote isso aí, tá? Que isso é muito importante para continuar com o nosso conteúdo. Então, só para finalizar aqui, alguns alunos pode que ainda esqueceram o que é o número primo. O número primo, ele sempre é divisível por ele mesmo e por 1. Como assim? 1 é divisível só por 1 e ele mesmo, que é 1. O 2 é divisível só por 2 e por 1. 3 é divisível só por 3 e por 1. Agora, o número 4, ele é divisível por quem? Ele é divisível por 2 e por 1. Então, ele não é primo, né? Então, o 5 é dividido só por ele mesmo por 1. O 7, professor, o 9. Não, o 9 é ímpar, mas ele não é o número divisível por ele mesmo só não, porque o 9 é divisível por 3, né? Como vimos aí. Então, o 9 não entra, mas o 11 já entra. O 11, o 13, o 17, o 19 e assim por diante, tá? Então, olha só, isso que vocês têm que prestar atenção, beleza? Então, olha só, logo embaixo aí de vocês, no Classroom de vocês, vai ter um formulário com algumas questões similares a essa do exemplo, tá? Para nós aí começar a fixar o conteúdo aí de forma adequada, como a matemática manda sempre exercício. Qualquer dúvida, tá? Entre em contato, fazer igual os youtubers, né? Deixe seu like, escreve aí, deixe os comentários. Até mais, pessoal.